Sarampo no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, em 2020, o Brasil apresentou, até o momento, 2.369 casos confirmados de sarampo em 19 estados. 4 óbitos foram registrados, sendo 2 no Pará, 970 casos, 1 em São Paulo, 532 casos e 1 no Rio de Janeiro, 515 casos. Sarampo no Brasil. No momento, a circulação do vírus permanece ativa no Brasil, sendo necessário que a população busque a vacinação. Dos óbitos registrados, foi identificado que nenhuma das vítimas havia sido vacinada. O que é o sarampo? É uma doença infecciosa grave ocasionada por um vírus. É extremamente contagiosa, muito comum na infância e pode levar à morte. O que causa o sarampo? A transmissão do vírus ocorre de pessoa a pessoa por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Quais são os sintomas do sarampo? Febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido, mal-estar intenso. Quais são os sintomas do sarampo? Depois de 3 a 5 dias, podem aparecer outros sintomas, como manchas no rosto e atrás das orelhas. Depois se espalham pelo corpo. Quais são os sintomas do sarampo? Após o aparecimento das manchas, a persistência da febre é um sinal de alerta e pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade. Complicações do sarampo. O sarampo é uma doença grave e pode deixar sequelas, além de ocasionar complicações ao longo da vida. Criança: pneumonia, otite média aguda, encefalite aguda, morte. Complicações do sarampo. Adultos: pneumonia. Gestantes: podem apresentar parto prematuro e o bebê nascer com baixo peso. A mulher deve se vacinar antes da gestação. Como prevenir o sarampo? É prevenível através da vacinação. Atualmente, 2020, é seguido o seguinte esquema vacinal: dose 0, devido ao aumento de casos de sarampo em alguns estados. Crianças de 6 meses e com menos de 1 ano devem tomar essa dose. Como prevenir o sarampo? Primeira dose: crianças que completarem 1 ano. Segunda dose: aos 15 meses de idade. Última dose. Depois da vacinação, a criança estará imune por toda a vida. Como prevenir o sarampo? Para se escolher os critérios de indicação da vacina, é levado em consideração as seguintes situações: características clínicas da doença, idade, histórico da doença, ocorrência de surtos, outros aspectos epidemiológicos. Adultos devem se vacinar contra o sarampo? Devem se vacinar nas situações: tomou apenas uma dose até 29 anos, é indicado receber apenas uma dose. Adulto deve se vacinar contra o sarampo? Não tomou nenhuma dose ou não lembra? De 1 a 29 anos, 2 doses. De 30 a 59 anos, apenas uma dose. A vacina contra o sarampo não é indicada para grávidas, pois a gestação tende a diminuir a imunidade da mulher. Adulto deve se vacinar contra o sarampo? A vacina não é indicada durante a gestação, pois são produzidas com o vírus do sarampo vivo, apesar de atenuado. Com o sistema imunológico mais vulnerável, é possível desenvolver complicações. Onde devo tomar a vacina? As vacinas são oferecidas em unidades públicas e privadas de vacinação. No Sistema Único de Saúde, o SUS, as vacinas são gratuitas. Tratamento do sarampo. Não há um tratamento específico para o sarampo.
Os medicamentos são utilizados para diminuir o desconforto ocasionado pelos sintomas da doença. Vacine-se.